Irmãos, bom dia. Graças a Deus por mais esse dia, por mais essa manhã e principalmente para mim, pelo privilégio de estar mais uma vez com os irmãos, compartilhando esse tempo, relembrando, esse tempo maravilhoso que estive aqui na Igreja Batista Manancial. E estamos trabalhando nesse tema, marcas de um discípulo. E são marcas daqueles que vivem efetivamente os ensinos do Senhor. Vivem uma vida com Jesus. E temos um lema que tem sido bastante enfatizado aqui, porque eu creio que ele realmente traz o teor principal do que são essas mensagens de discípulos de Cristo, que a ideia é que o verdadeiro discípulo, ele vai exibir as marcas de Jesus no seu caráter, na sua alma, na sua história. Então, nisso nós temos batido bastante vezes, justamente para que fique bem enfático no nosso coração. Então, antes de trazermos a exposição de hoje, vamos orar, vamos pedir que o Espírito nos guie nesse tempo. Oremos. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti por mais um tempo aqui, que temos de pensarmos no desafio que é sermos discípulos Teus. Senhor, nos dirige, nos faça compreender a Tua verdade, que possamos ser realmente exortados a mudarmos, a termos uma vida devocional, uma vida entregue aos Teus pés. Ó Pai, é isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, gostaria de fazer uma pequena viagem com vocês, um pequeno passeio, na verdade, um passeio virtual aqui. Iria visitar algumas construções lá na cidade de Roma. E a cidade de Roma, meus irmãos, nós sabemos que ela é muito importante dentro do contexto bíblico. Nós temos uma carta direcionada aos romanos. Então, o mundo romano era muito relevante naqueles dias, eu creio que todos sabem disso, e eu gostaria de fazer então esse passeio virtual, e gostaria que os irmãos ficassem atentos ao que nós vamos mostrar aqui, porque eu creio que algo é importante para identificarmos nessas imagens que os irmãos vão poder observar. Nós temos aí uma primeira imagem, dentro de um prédio lá em Roma, e nós vemos aí, algumas questões, uma cruz e figuras certamente religiosas naquele prédio. Nós formos adiantar mais, nós vamos ver agora estátuas. E temos lá uma cruz também, nós temos alguns símbolos ligados com o cristianismo. Também, se nós formos avançar, nós vamos observar outro prédio com outro elemento ali ligado de alguma maneira à cristandade, uma igreja logo atrás também. Ou também, nós vemos aí já uma espécie de uma procissão, a ideia de, isso aí é a guarda suíça, aquela guarda do Papa, e eles estão segurando aí um emblema, que é bem relevante também ali para aquela guarda suíça, e eles carregam então uma cruz. Nós temos também aí já a fachada da Capela Sistina, na verdade da Basílica de São Pedro, e também algumas estátuas aí, a ideia de uma cruz, irmãos, bem, de maneira bem clara aí. Aí nós temos o domo que fica em cima da Basílica de São Pedro. Isso é muito grande, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas tem várias pessoas aí nesse domo, em cima dele. E eles estão visitando, e logo acima você vê que tem aí uma cruz, Então, realmente bem impactante, uma obra grandiosa. E aí você vai poder ver, uma coisa bem menos, digamos assim, imponente, mas aí é o cárcere Mamertinum, onde o apóstolo Paulo ficou, antes de ser morto. Então, ele ficou preso ali por algum tempo e depois foi decapitado. Então, ele ficou aí neste local e você pode observar que tem algumas gravuras, tem alguns símbolos aí ligados também ao cristianismo. Bom, quando nós olhamos para essas imagens, algo chamou a sua atenção? Algo que rotineiramente nós observamos aí nessas imagens? Eu creio que fica bem claro
que existem vários símbolos religiosos, símbolos cristãos. E a ideia de um símbolo é a ideia de que é uma representação, é algo que representa, então, a cristandade para aqueles que fizeram esses ornamentos, que fizeram, então, esses prédios, essas esculturas. Então, são símbolos ali que estão representando, de alguma forma, o cristianismo. Só que eu quero fazer com vocês uma outra viagem, só que agora uma viagem no tempo. Gostaria que os irmãos voltassem comigo aqui vários e vários anos atrás. Veja justamente a época ali do século I, onde, naquele tempo, os cristãos apareceram e foram, então, se espalhando por todo o Império Romano, e alguns chegaram naquela cidade. E quando nós fazemos essa viagem, nós temos que entender algo que é muito importante. Que naquele tempo, os discípulos, os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, que inclusive formaram uma igreja naquela cidade, né, ou algumas igrejas naquela cidade, esses primeiros discípulos de Jesus, como é que eles se identificavam? Como é que eles, então, simbolizavam a sua fé? Como é que eles se dirigiam naquele tempo? Né? Como é que eles se pronunciavam naquele tempo? Será que eles usavam cruzes? Eles tinham prédios imponentes? Será que eles realmente tinham essas questões todas, como nós vemos aqui nestas obras, né? Nestes prédios que nós mostramos naquele primeiro passeio? Como é que eles faziam isso? Será que era tudo muito livre para eles realmente poderem manifestar, exporem a sua fé? Será? Eu creio que se você conhece um pouco da história cristã, você sabe que os cristãos não foram bem aceitos no início da jornada. Os cristãos, muitas e muitas vezes, foram perseguidos. Encontraram, inclusive, há algum tempo atrás, uma inscrição lá na cidade de Roma, onde existia uma cruz, lá alguém crucificado, só que ao invés de uma cabeça humana, havia a cabeça de um asno, de um burro ali. Então, a ideia de você ser cristão naqueles primeiros séculos era algo terrível, era uma afronta. Você estava ali se ligando a um bandido. Porque Jesus, para a mentalidade do pagão romano naqueles dias, Jesus era um mero bandido. Como é que você, então, se liga com este homem? E os cristãos, então, eles não tinham essa liberdade toda, não tinham esses prédios todos, não tinham a riqueza, a imponência, a política para se sustentarem naqueles dias. Então, como é que os primeiros discípulos, eles saíram dessa situação de perseguição e grave perseguição para uma outra diferente? E uma perseguição tão grande, meus irmãos, que eu volto ali às palavras de Tácito. Tácito, não um historiador, como eu já mencionei em outra mensagem, um historiador ali do primeiro século, historiador romano, e ele fala sobre os cristãos, dizendo o seguinte: Nero prendeu, culpou, infligiu abominações, deflagrou, né, as mais primorosas torturas, e também a homens, né, comuns chamados cristãos. Então você vê, além da dificuldade natural que os cristãos tinham, após um tempo, especialmente a partir do ano 64, principalmente por causa de um evento que aconteceu no dia 18 de julho de 64, que houve o grande incêndio de Roma. E aquilo ali foi um álibi para que Nero, então, colocasse culpa nos cristãos, que nada tinham a ver com a história. Inclusive, os líderes do cristianismo foram, então, perseguidos brutalmente. Então, os cristãos, em geral, na cidade de Roma, naquela região, foram muito e muito, né, perseguidos. Brutalmente perseguidos. Então, quando nós olhamos essa situação toda, como é que nós percebemos uma virada
uma transformação, uma guinada na história do cristianismo. E quando nós nos deparamos com essa questão, existia algo que identificava aqueles cristãos, uma marca que fazia com que aqueles cristãos, eles não somente resistissem a toda a perseguição, mas que eles fizessem uma mudança na história e eles saíssem de uma situação de perseguidos para alguém que podia exercer sua fé livremente. Existia algo ali neles, porque eles não tinham nenhum aparato político e de nenhuma outra forma, então eles conseguiram mudar a história. Eles conseguiram, através de algum elemento, mudar a história. Que elemento é esse? Que marca é essa que os cristãos, então, tinham e que fizeram mudar tudo? E será que nós, hoje, temos também esta marca que existia lá no século I? Será que nós, os discípulos de Jesus da atualidade, eles têm essa marca? E essa marca ela pode ser impressa na sociedade atual? Então fica aqui essa indagação. Será que é possível? E em cima disso, eu quero então, para responder esta pergunta, ir para o Evangelho de João. Então João capítulo 13. E quero aqui selecionar alguns versículos, 3 versículos, de João 13. Versículos do 33 ao 35. Onde Jesus vai nos responder que marca é essa. Que marca fez com que a história humana, a história ali, mudasse de uma situação de perseguição para uma situação diferente. E a marca que nós observamos aqui, nesse texto, é o amor de uns pelos outros. O amor fraternal. É essa marca que os cristãos lá do passado usaram para fazer uma diferença naquele mundo, naquela sociedade, e a partir disso, mudar toda a história. E nós observamos esse texto e sabemos que ele está em uma fase ali onde Jesus, ele está se preparando, na última ceia, ele está ali reunido, com os discípulos. E exatamente antes desses versículos que eu apresentei, existe ali Jesus dizendo, permitindo que Judas fosse fazer o que ele deveria fazer. Jesus então se retira, ele sai ali, os apóstolos ficam meio sem entender, menos João, que tinha a ideia, sabia o que era, mas os outros ficaram sem entender. E logo após esse evento, nós vemos então que Jesus, em reservado ali com os seus principais discípulos, ele vai dar uma ordem, vai dar um mandamento extremamente importante. A ideia que o amor deveria fazer parte da vida daqueles discípulos. Deveria ser uma marca muito forte naqueles irmãos. E em cima disso, eu quero trabalhar primeiramente o versículo 33, e que diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Então a primeira frase aqui, que nós observamos aqui no versículo 33 é essa: filhinhos. Interessante essa palavra, como foi traduzida para nós. A ideia de filhinhos, lá no original, a ideia de mais ou menos uma criancinha. Tá? E Jesus então trata os seus discípulos dessa forma. A ideia carinhosa, a ideia de um amor tão terno, tão maravilhoso. Sabe que os irmãos sabem que eu tenho 2 filhas ainda pequenas. E assim, às vezes essas meninas dão trabalho, elas fazem as coisas de criança, às vezes desobedecem, tudo isso. Aí, às vezes, faz aquele xixi, aquele cocô no meio da casa. Eita, um negócio difícil, Mas mesmo assim, mesmo fazendo tantas coisas difíceis, complicadas para nós que somos pais, que temos que resolver tudo aquilo, mesmo assim, nós
amamos as nossas criancinhas, amamos os nossos filhinhos, apesar, né, das coisas complicadas que eles fazem. Porque são bebezinhos ali que estão aprendendo e nós temos que ensiná-los. E Jesus usa essa mesma ideia e trata os seus discípulos dessa forma, filhinhos. Isso creio que ficou muito marcante para João, porque João vai repetir nas suas cartas, principalmente 1 João, como nós vimos aqui, ele repete várias vezes esse termo. E a ideia então de que os discípulos, eles são extremamente amados por Jesus. Então, filhinhos, e ele avisa, eu estou me ausentando. Eu estou com vocês por pouco tempo ainda. E depois ele vai precisar se ausentar. E o restante do texto fala assim: vocês não vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora disse a vocês. Digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Então está falando aqui, né, que Jesus vai para um lugar diferente no qual as pessoas comuns não têm acesso. E se nós olharmos o texto no qual Jesus está se referindo aqui, né, que passagem é essa? É exatamente João 8. Então João 8, aquele texto que nós inclusive mencionamos ontem, algumas partes dele. João 8 nos apresenta um momento, Jesus vai dizer que os fariseus não podem ir para onde ele vai. E ele vai dizer exatamente porque Jesus, ele é do alto. Ele vai para uma dimensão que as pessoas comuns não têm acesso. Então eu vou para este lugar. Um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, e vocês não vão conseguir me acompanhar. Então Jesus está dizendo que ele não vai fazer uma viagem, ele não vai para a Índia. Alguns vão dizer que Jesus foi para a Índia fazer alguma coisa. Não tem nada a ver com isso. Jesus vai para uma outra dimensão. Ele vai exatamente para a presença do Pai, ele vai ali para dentro do que nós podemos chamar, no sentido humano, né, da sua casa celestial. E ele vai, e o que ele vai dizer aqui para os seus discípulos é que eles precisam se preparar. Eles precisam, então, saber que, pelo menos de maneira física, naquela maneira, aquele relacionamento que ele tinha ali, uma intimidade muito grande, né, com os seus discípulos ali. Os discípulos, então, observavam Jesus, viam Jesus fazendo, né, tantas coisas lá no meio de Israel, e eles não iriam ter mais isso. Jesus, então, está preparando eles para que eles, então, compreendessem que ele iria sair, mas que os ensinos que ele está prestes a dar, e que ele já tem dado há muito tempo, em todo o seu ministério, aqueles ensinos devem ficar guardados, marcados nos corações dos discípulos. E assim, o que é que nós podemos perceber aqui nesses dois versículos, na verdade, neste versículo, né, versículo 33, que o ensino de Jesus, ele deveria marcar os discípulos apesar da sua ausência, porque a palavra de Jesus já deveria estar no coração daqueles discípulos. Da mesma forma conosco, nós não temos aqui, nós não sabemos como é a aparência de Jesus, nós não sabemos, né, não temos a presença física de Jesus, porém, nós temos os ensinos de Jesus, nós temos as palavras de Jesus, e essas palavras, elas devem realmente ser muito vívidas no nosso coração, devem realmente ser muito fortes na nossa alma. E assim, então, ele prepara os discípulos, avisa, eu vou sair, mas o meu ensino vai ficar. E quando ele avança aqui no versículo 34, vai ser dito assim: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Então, essa primeira parte aqui enfatiza um novo mandamento. Mas se você é um conhecedor do Antigo Testamento, você vai perceber que essa ideia de você amar o outro, a ideia de você ter este amor às outras pessoas, é algo que também está lá no Antigo Testamento. Então, que novidade é essa? Já que ele está dizendo que é um novo mandamento, não, o mandamento, de fato, ele é antigo. Não é uma coisa assim, olha, ninguém sabia disso.
A ideia de amar deveria, né, ser muito clara lá no Antigo Testamento. As pessoas deveriam amar umas às outras. A própria cultura de Israel, conforme a Bíblia, conforme o Antigo Testamento nos apresenta, era uma cultura de amor, onde a nação deveria amar as suas famílias, as pessoas. Então Jesus está dizendo exatamente isso. É um mandamento no qual é para amar uns aos outros. É o amor fraterno. É um mandamento muito direto aqui do Senhor Jesus Cristo. Mas a novidade é exatamente no que ele vai falar na próxima parte do versículo. Então, quando ele diz assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. O que Jesus faz aqui é trazer um elemento novo. E este elemento não é somente uma lei, não é somente um mandamento, mas agora, aquela ordem que foi dada de amar uns aos outros, ela tem um nuance novo. Essa nuance é exatamente de Jesus deu o exemplo. E por causa do exemplo dele, nós também devemos amar. Jesus amou os seus discípulos. Jesus amou as pessoas. Jesus amou até os seus inimigos. Então, por causa deste exemplo, nós também devemos amar enfaticamente. Devemos realmente viver uma vida diferente neste mundo. Aquela questão que nós levantamos no início. Como é que os primeiros discípulos que estavam ali na cidade de Roma, como é que esses primeiros discípulos, eles fizeram história? Se eles não tinham poder político, não tinham poder militar, eles tinham praticamente pouca força naquele mundo, como é que eles transformaram o mundo? Eles transformaram o mundo pelo amor. Eles já tinham uma cultura religiosa naquele tempo. Eles já tinham lá a adoração a Júpiter, eles tinham uma série de filosofias religiosas naqueles tempos. E essa religiosidade tinha seus elementos particulares. Porém, o cristianismo, a fé cristã, ela é uma fé relacional. E a marca daqueles primeiros discípulos era do amor. Então o que acontecia? As pessoas então olhavam para os cristãos e viam um cristão, né, viam então um discípulo naquele momento, digamos, na sua relação de marido e mulher. Então o marido, a maneira como ele tratava a sua esposa, impactava aquela geração. Eles olhavam, esse homem aqui, ele é diferente. A maioria dos homens romanos traíam suas esposas. A cultura greco-romana era uma cultura de traição e estava tudo bem. Mas a mulher, ela olhava para aquela situação, esse homem aí é diferente, o que é que tem de diferente nele? Aí depois olhava para outro e era outro discípulo de Cristo, mas esse também está diferente. Que coisa esquisita. Aí um servo, né, que tinha um patrão pagão, ele certamente era muito maltratado. Mas quando nós olhamos a maneira como Jesus traz a ideia de uma revolução nesse sentido, uma revolução trazida pelo amor, os servos poderiam então receber um amor diferenciado pelos seus patrões, que também eram cristãos, discípulos. Então, nessa relação, as pessoas de fora olhavam para o cristianismo, olhavam então para aqueles discípulos e diziam: essas pessoas são diferentes. Essas pessoas, elas são especiais. E é essa arma, uma arma que não é bélica, não é uma arma violenta, é uma arma do amor. Esta arma é que fez uma grande mudança naquela cultura pagã, difícil.
dentro daquele império que praticamente foi o maior império da terra. Até hoje, ninguém conseguiu ultrapassar a soberania militar dos romanos. Até hoje, descobri pouco tempo atrás que as estruturas militares que nós temos ainda nos dias de hoje vieram dos romanos. Então perceba que sem levantar armas, sem fazer uma grande revolta política, os cristãos conseguiram mudar a sua realidade. Os discípulos de Jesus se entregaram ao amor e este amor fez uma grande mudança naquela sociedade. Exatamente porque esses primeiros discípulos entenderam as palavras de Jesus, porque viram o exemplo de Jesus e mudaram suas vidas por causa deste exemplo. E aí o texto, né, vai continuar, mas o que eu quero destacar aqui é exatamente que os discípulos, eles têm em quem se espelhar. Os discípulos de Jesus têm que se espelhar no próprio Cristo para, então, amar de uma maneira correta. Amar da maneira devida. Então, essa é a grande diferença dos cristãos no mundo. Os cristãos devem amar uns aos outros. E isso fica muito claro quando aqueles pagãos olharam para os discípulos e viram o quanto eles eram diferentes, pareciam esquisitos, mas eles eram honrados, amorosos, realmente pessoas de uma outra estirpe. E o texto, então, nos apresenta no versículo 35 esta ideia aqui. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Eu sei que nós, na nossa geração, temos muito mais liberdade do que aqueles homens do passado tiveram. Nós podemos colocar uma cruz na nossa igreja, nós podemos chamar aqui Igreja Batista Manancial. Isso fica muito mais fácil de as pessoas perceberem, ali tem uma igreja, ali tem cristãos naquele lugar. Porém, naquela época, eles não tinham essa oportunidade. Mas o mundo conheceu os discípulos de Jesus na prática. Porque eles foram fiéis nesta verdade. Os verdadeiros discípulos foram forjados a partir deste amor fraternal. Então, as festas que os cristãos faziam, os primeiros discípulos faziam, eram festas diferenciadas. Era uma festa focada exatamente no amor. Existia uma grande festa naquele período, conhecida como Festa do Amor, onde os cristãos eles tinham uma comunhão diferenciada. Eles se apresentavam ao mundo de uma maneira diferenciada. Não era como os pagãos, regados a bebidas, regados a imoralidades. Não, eles estavam trazendo para o mundo um novo padrão. Então, isso gerou um impacto naqueles dias. E mais ou menos em 200, 300 anos, houve uma grande mudança. Saíram de uma situação de grave perseguição para então serem bastante aceitos no Império Romano. E olha que eles eram perseguidos pelos próprios imperadores. Mesmo assim, eles sobreviveram, e não somente sobreviveram, como eles trouxeram uma nova identidade para aquele mundo. Mas não foram eles, na sua força humana, não foram ali de uma maneira, que nós já mencionamos, não foi de uma maneira bélica, não foi de nada dessa forma. Foi exatamente cumprindo esta ordem. Os verdadeiros discípulos amam uns aos outros. Se isso então faz sentido, se nós percebemos que a nossa geração, ela tem falhado, não de se apresentar como cristãos,
Nós temos hoje arquiteturas lindíssimas. Nós vimos, né, igrejas extremamente imponentes. Praticamente temos ali o Vaticano, que é uma cidade religiosa. Aí você tem muita pompa, você tem uma grande visibilidade ao cristianismo, mas pela falta de verdadeiros discípulos, o mundo tem definhado. E principalmente nesses locais que eram muito cristãos, tem definhado. Porque tem se apegado mais a rótulos, a prédios, mais a questões políticas, do que fazer o básico, que é de amar uns aos outros. Fazer uma diferença nesse mundo. Ter um casamento diferente neste mundo. Ter uma maneira de se relacionar com os pais, com os filhos, uma maneira diferente de trabalhar, uma maneira diferente de se expressar diante desse mundo. Parece que muitos nos nossos dias querem seguir os grandes ídolos, querem seguir as grandes personalidades, e deixamos de lado a essência de sermos verdadeiros discípulos, de vivermos este amor fraternal na prática. E quando isso realmente não é claro, quando isso não é sentido, a sociedade também, ela sucumbe. Por isso que nós vemos aí tantas culturas que já foram muito fortes em relação ao cristianismo, hoje definhando, porque deixaram o básico, deixaram as questões essenciais e se focaram naquilo que é apenas externo. Eu carrego um rótulo, eu sou cristão, mas a minha vida não é a vida de um discípulo. Eu deixo para lá o amor, e principalmente nos momentos da dificuldade, nos momentos daqueles desafios onde você precisa amar os seus inimigos, onde você precisa agir de uma maneira diferente, no momento onde você de fato é perseguido, ou quando acontece alguma coisa complicada na sua vida. Nesse momento é onde Jesus exige que você realmente ame, e nós muitas vezes deixamos de lado. Quando nós olhamos para a mensagem de Jesus, nós percebemos que os discípulos, eles são reconhecidos exatamente pelo amor que cada um dispensa ao outro. Que os discípulos dispensam entre si. Claro que todas as igrejas, em todas as épocas, têm suas dificuldades. Você precisa aprender a amar, os cristãos do primeiro século precisavam amar em muitos momentos. Não era uma coisa assim, irreal, né, onde não tinha pecado. É claro que tinha. É claro que tinham grandes e grandes desafios. É só olhar para o Novo Testamento, você percebe como essas questões todas existiam lá. Porém, o ponto é como eles resolviam os seus problemas. Como é que eles resolviam as suas questões complicadas? Era exatamente seguindo os passos do Mestre, amando como Jesus amou. Onde Paulo, em muitos momentos, vai dizer para as suas igrejas, as igrejas que ele vai escrever. Filipenses, ele traz essa ideia. Romanos, ele traz essa ideia. Em praticamente todas as suas cartas, de uma maneira ou de outra, direto ou indiretamente, ele apresenta a ideia: igreja, ame uns aos outros. Mostre a diferença para este mundo. Este mundo, ele precisa enxergar a diferença dos discípulos em relação aos de fora. Cientes disso, nós temos que entender que o amor fraternal deve guiar as nossas vidas. Deve nos fazer lembrar do próprio exemplo do Mestre. Jesus, de tantas e tantas formas, apresentou isso. De muitas maneiras, ele buscou guiar os seus discípulos. Pela graça do Senhor, nós conquistamos grandes e grandes coisas na história. Porém, em todos os momentos onde essas questões são deixadas de lado,
o cristianismo sofre. E a sociedade que não conhece a Deus também sofre, porque parece que o mundo está sempre pedindo: olha, eu quero algo diferente. Vai chegar um momento, mesmo na nossa cultura, que a pecaminosidade, ela é tão forte, tão latente, e o sofrimento é tão grande que parece que as pessoas estão clamando por isso, por mais que elas não digam isso, por mais que elas não queiram expressar: eu quero Deus. Porém, diante de uma situação de grave pecado, quando cristãos verdadeiros, quando discípulos de verdade se apresentam como distintos do mundo, uma grande revolução acontece. Eu tenho um exemplo, né, eu já mencionei para os irmãos um pouco sobre a minha conversão, mas tudo começou por causa de uma senhora. Eu tinha, né, a minha vida, uma família bem complicada, bem difícil. Mas quando eu olhei para uma senhora, e essa senhora que foi a que me deu a Bíblia, eu li em consideração a ela, porque eu olhei para a história dela. Uma mulher sofrida, separada, deixada, o marido deixou ela, mas mesmo assim ela criava a filha dela de uma maneira diferente. Sua irmã falece, ela vai ter então que, sozinha, mãe solteira nesse sentido, cuidando da sua filha e também das filhas da sua irmã. E ela então, de uma maneira tão complicada, uma vida tão difícil, mesmo com tudo isso, ela tinha prazer de pregar a palavra de Deus. Comprou uma Bíblia baratinha, simples, e me deu. Tenho guardado lá em casa essa Bíblia. Mas foi o exemplo daquela senhora, na vida que ela levava, que abriu meus olhos. Eu não tinha visto até aquele momento alguém que agisse assim, alguém que se doasse desta forma. E eu observei nela. E certamente os irmãos que hoje são aqui discípulos de Jesus, são convertidos ao Senhor, foram impactados por pessoas. Claro que a leitura da Bíblia, e a leitura da Bíblia é essencial para essa transformação, mas muitas vezes o estopim para que nós nos entreguemos à leitura da palavra são pessoas transformadas. É ter contato com pessoas diferentes deste mundo. Então, o amor fraternal, ele muda as nossas histórias, nos apresenta um verdadeiro cristianismo, um verdadeiro Cristo. Então, o amor fraternal é uma marca muito forte para os discípulos. E nós somos chamados a ser desafiados nesse sentido. Eu espero que você se desafie a observar no seu coração aquilo que realmente precisa ser transformado. E um primeiro ponto é que eu quero que você faça, que todos nós façamos, é a ideia de você decidir dar o amor que Jesus espera que você dê para a sua própria família. Como você trata a sua família, como você trata os seus de casa, como você trata os seus pais, como você trata os seus filhos, sua esposa, enfim. Como você trata a sua família, isso impacta diretamente a vida de outros. Quando nós olhamos para essa sociedade, nós vemos quantas e quantas famílias são destruídas, quantas pessoas estão aí sofrendo amargamente por causa do pecado. Mas se você, que é um discípulo de Cristo, resolve mudar a maneira como você se relaciona com os seus, você vai ter uma percepção diferente, né, da vida, e você vai impactar outras pessoas. Uma segunda questão também que nós podemos levantar, um segundo desafio, é a ideia de você buscar nesses dias, já que estamos falando aqui sobre mudanças, é buscar nesses dias doar o seu tempo e o seu amor aos seus irmãos em Cristo. Muitas vezes nós não nos relacionamos, nós não temos maiores intimidades na igreja, e quanto parece que maior a igreja, menos isso é perceptível.
Mas quando Jesus diz, ame uns aos outros, a ideia de amar é a ideia de você se doar. A ideia de você doar um pouco do seu tempo. A ideia de você doar realmente a sua atenção. E você amar aquelas pessoas. Vai ter aquelas que você, de maneira muito tranquila, você já gosta. Mas tem aqueles que são mais desafiadores mesmo. E mesmo assim, você precisa procurar dar este amor que vem de Jesus. Então, quando você faz isso, e quando a igreja, como um corpo unificado, apresenta esta marca, e isso realmente se torna relevante, muito observável pelo mundo, então nós temos condições de mudar a nossa realidade e mudar as pessoas que observam o testemunho desta igreja, das pessoas que fazem parte desta igreja, dos discípulos de Cristo que aqui se reúnem. Isso nos faz pensar exatamente que marca é essa que podemos deixar para o mundo. É exatamente o amor divino na vida dos discípulos de Jesus tem o poder de transformar a história. Eu sei que parece muito surreal isso que eu estou falando, parece ser uma coisa muito estranha, mas eu falei que no primeiro século, em uma situação muito, muito mais desafiadora, aqueles verdadeiros discípulos se envolveram tanto nesta obra, resolveram seus conflitos através do amor, e eles mudaram a história. Não foi Constantino que mudou a história, não foram os imperadores que vieram depois de Constantino, não foram as grandes personalidades políticas, não. Foi o amor de uns pelos outros. E como os discípulos se portavam diante do mundo. Como eles tratavam suas famílias, como eles se portavam nos seus trabalhos, nos seus empregos. Então é isso que muda a história. Então, se isso for muito evidente nesta igreja, neste corpo, nós temos condições de mudar também essa história. A história do nosso tempo, um tempo tão difícil, tão muitas vezes perverso, mas nós temos, não se desanime. Reavivamentos aconteceram em vários momentos da história, mas reavivamentos acontecem com oração e com vidas transformadas. Se nós transformarmos as nossas próprias vidas, já estamos começando este grande reavivamento. Então, vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, nós somos gratos a Ti, justamente porque o ensino da Tua palavra nos deixa muito claro que precisamos expressar este amor fraternal, um amor de uns pelos outros. Senhor, nos ajuda a sermos transformados pelo Teu amor. E que este amor, ele abunde no nosso coração ao ponto de nós podermos não somente impactar as nossas vidas, as vidas das nossas famílias, mas também para aqueles que observam de fora. Sabemos que isso é muito relevante. É isso que faz com que o mundo nos enxergue de forma diferente. Então, Senhor, nos ajuda nesta transformação, nesta mudança. Queremos ser agentes Teus neste mundo. Ó Pai, é isso que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.